Vai contar que massagista é presa, suspeita de instigar assassinato de jovem em triângulo amoroso. Segundo a investigação, Sabrina mantinha um triângulo amoroso com Breno e Aleph, o que gerou um desentendimento entre os dois. Conta os detalhes, meu querido amigo Lucas Angel, já está compreendendo todo esse caso e vai repassar a audiência aqui do Campeão. Meu querido amigo Lucas Angel, muito boa tarde. Onda Campeão, Rede Meio. Boa tarde a você, boa tarde a todo o povo amigo de casa que acompanha o Ronda. O Departamento de Homicídios prendeu há pouco Sabrina Graziele Pereira Dourado, suspeita de ser a mentora da morte de Aleph Oliveira de Lima no mês passado. A investigação do Departamento de Homicídios revelou que a Sabrina, que ele incentivou Breno a dar um susto em Aleph. Aleph era uma pessoa com quem Sabrina se relacionou no passado e Breno seria o namorado de Sabrina. De acordo com as investigações, Sabrina ficou sabendo que o Aleph teria se relacionado com uma amiga dela, no caso, uma vizinha, e diante dessa situação, ela, para tentar descontar esta raiva que ela estaria sentindo, ela primeiro ameaçou Aleph, de tocar fogo nele, mas diante de toda essa situação, ela pediu o apoio de Breno para que ela pudesse cometer o crime, Então ela incentivou o Breno a dar esse susto no Aleph, susto esse que no final acabou se tornando em um homicídio. Mas quem vai explicar de forma como tudo aconteceu e do andamento dessa investigação é o delegado Bruno Sulino, que presidiu este caso. Delegado, muito bem-vindo ao Ronda da Rede Meio. Eu gostaria que o senhor pudesse pontuar passo a passo dessa investigação. Primeiro, se houve a situação de que a moto da vítima teria sido queimada e, na sequência, ele teria sido executado com um disparo. Mas, diante da investigação, novas situações foram reveladas, inclusive em que Sabrina teria sido a mentora de todo o caso. Boa tarde. Desde o início, lá no dia 21 de junho, quando nossa equipe foi demandada, nós estivemos ouvindo as pessoas que tinham elementos e circunstâncias a nos informar, imagens lá no local que poderiam acrescentar mais informações quanto a esse crime, e nós conseguimos rapidamente chegar ao nome do Breno. Então, a execução imediata nesse primeiro momento estava resolvida. O que ocorre é que informações foram chegando, dando a entender de que o Breno não teria agido sozinho e que teria sido alimentado, induzido e instigado pela Sabrina. Tendo em vista que a Sabrina recentemente teria tido uma discussão com a vítima, o Aleph, e que teria enviado no dia anterior mensagens de áudio em que ela ameaçava tocar fogo nele, na moto dele, na casa com ele dentro. E no dia, para nossa coincidência aqui de informações, a gente verifica que o Breno ateia fogo na moto da vítima, o que não é uma conduta normal, sai do local e em pouco tempo retorna em uma outra motocicleta. Nesse momento em que ele retorna, o fogo já teria sido controlado pela vítima e ele para. A vítima, quando o enxerga, o reconhece como sendo o autor daquele incêndio e aí ele rapidamente saca da arma de fogo, aponta para a vítima tenta se esquivar, recuando para o interior de sua residência, fecha a porta. No entanto, infelizmente, o tiro efetuado vem a transfixar o portão e atingir a vítima no tórax. A vítima tenta se socorrer no interior de casa, porém lá na sala ela vem a óbito. O local foi isolado pela Polícia Militar, então a partir de todas essas informações a gente realiza diligências, solicitamos prisões, busca e apreensão. Em uma dessas buscas e apreensões realizadas por nossa equipe na residência do Breno, nós conseguimos achar uma série de celulares roubados, inclusive que estavam sendo utilizados pela mãe e pela irmã. A mãe e a irmã, quando são conduzidas aqui, afirmam categoricamente que o Breno foi induzido pela Sabrina a tomar tal atitude, e aí a gente consegue juntar elementos a ponto de conseguirmos aí a decretação da prisão preventiva da Sabrina também. Na manhã de hoje, a gente dá efetivo cumprimento a essa medida. Ouvimos novamente a Sabrina. Ela, de uma forma tênue, ela deixa entender que, de fato, houve esse induzimento, porém, somente informalmente, quando estava no caminho da central de inquéritos lá para ser submetida à audiência de custódia, é que ela revela aos policiais que foi como a gente está falando, que, de fato, ela induz Breno a ter essa atitude, mas que o objetivo fim dela era dar o susto. Porém, agora fica difícil ela revelar que não sabia ser previsível esse fim, morte, tendo em vista o passado do Breno e o histórico. O Breno é um indivíduo que tem uma série de roubos aqui, em que ele figura como suspeito.
tanto que os celulares roubados que foram entregues à mãe dele foram roubados por ele. E a gente verifica também que ele tem vínculo com facção, tanto que ele menciona essa sigla da facção nos endereços aí, nas redes digitais utilizados por ele. Delegado, foi constatado também que mesmo diante da prisão do Breno, né, dentro deste período, ela ainda foi em busca de advogados para o Breno. Essa informação procede? Ela procede, é confirmada por ela. A gente consegue também, através de outros elementos e informações, confirmar que de fato ela paga esse auxílio, né, do advogado para ele. E o que a gente vem a pensar? Por que motivo que ela faria isso? Tendo em vista que ela não é uma benfeitora do Breno, ela não goza de uma boa situação financeira a ponto de ficar pagando para que pessoas como o Breno sejam patrocinados por uma defesa qualificada. Então tudo isso foi analisado por nossa equipe e foi o que apontou para que a gente conseguisse chegar a esse ponto da investigação e demonstrar que de fato ela induz Breno a tomar essa atitude aqui que vem a dar ensejo na morte de Aleph. No entanto, inicialmente na parte dela, um susto. Porém o Breno, inconsequente que leva Aleph à morte. Isso revela, delegado, uma característica doentia por parte da Sabrina, porque ela teve outros relacionamentos. De certa forma, ela queria criar poder sobre as pessoas com quem ela se relacionou, porque no caso já fazia tempo que ela teria largado o Aleph, mas ao ficar sabendo que ele estava se relacionando com outra pessoa, ela planejou todo este crime. Eu não chego a denominar como doentia, né? Para isso seria preciso aí um exame mais qualificado para poder categorizá-la como tal. Mas a gente percebe que ela tem essa característica possessiva, de fato, né? Querendo que a pessoa fique o tempo todo nesse nível de dependência à procura dela. E exatamente por isso ela se irrita com Aleph, porque essa pessoa com a qual ele estava seguindo adiante residia próximo a ela e ela se sente ofendida por essa conduta de desapego dele em relação a ela. Agora, os próximos passos da investigação pode revelar mais pessoas ou se fecha aí com a prisão do Breno e da Sabrina? Não, a nossa investigação ela se encerra por aqui. A gente consegue verificar que apenas essas pessoas que têm envolvimento nesse caso. Agora a gente vai formalizar todos os relatórios que estão terminando, estão em andamento aqui no departamento, para que a gente possa estar relatando e encaminhando para a justiça, para que lá o procedimento siga adiante. Falamos com o delegado Bruno Sulino, que presidiu esse caso, que chama muita atenção, né, Wellington, o fato da Sabrina, né, há bastante tempo já ter terminado este relacionamento com o Aleph, mas não aceitava que ele pudesse seguir a vida, se relacionar com outras pessoas. E ao ficar sabendo que o Aleph se relacionou com uma vizinha, ela chegou até o Breno, que era namorado dela, neste caso, e planejou aí toda essa situação para que Breno pudesse dar um susto esse que acabou se tornando em um crime, que foi elucidado em uma investigação muito bem conduzida pelo delegado Bruno Sulino e por toda a sua equipe do Departamento de Homicídios. Meu Deus do céu.